Bíblia todos os dias, 7 horas, de segunda a sexta, horário de Portugal, e sábado e domingo, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário. E nós estamos no estudo de Romanos, e ontem nós falamos sobre a misericórdia de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a bondade de Deus. Mais uma vez, aquilo que a gente sempre fala, que o Senhor ele vai martelando, né? Até penetrar essa verdade no nosso coração. O Senhor vai falando repetidamente várias situações. Ele é soberano, Ele é Deus único, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso provedor, é Ele que nos cuida, é Ele que nos trata, é Ele que nos disciplina também, para que nós possamos ser alinhados ao caminho dEle, alinhados àquilo que é santo. É Ele que nos ajuda a nos santificarmos, é Ele que nos ajuda a entendermos a palavra. Antes da minha conversão, eu só lia letras, eu só lia frases, eu não tinha o Espírito de Deus. E olha que eu leio a palavra de Deus aos meus 8 anos, mais ou menos. Mas quando eu me converti ao Senhor, quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, mesmo sem entender aquilo que eu estava fazendo, a palavra de Deus, o Espírito de Deus agora começou a me dar um entendimento sobre essa palavra. E a minha vida todos os dias é transformada através dessa palavra. Eu não estou pronta ainda, mas o Senhor nos fala que através da palavra dele, todos os dias nós vamos estar um pouco mais próximos dele, todos os dias nós vamos estar mais santificados quando nós temos os nossos olhos fixos nos olhos deste Deus, quando nós estamos nos esforçando verdadeiramente para estar com ele. Geise, bom dia! Então, hoje nós estamos lá, vamos concluir o Romanos 11, essa passagem de Romanos 11. Nós paramos lá no versículo 9, mas eu quero ler um pouquinho antes, só para a gente não perder o contexto do que nós estávamos falando. Vamos orar e já vamos começar, então? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra que é viva, pela oportunidade de estarmos contigo, de ouvirmos de ti, do teu Santo Espírito. Senhor, nos leva a ter mais intimidade contigo, nos leva, Senhor, a ter mais entendimento da tua palavra. Senhor, fala conosco nesse dia, através da tua palavra, Senhor, que nós possamos receber de ti o alimento nutritivo e nos regozijarmos, ó Deus, na tua presença. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. Entrego esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 11 aqui, ali no versículo 5, o 5, deixa eu ver uma coisa. Não, um pouquinho antes, aqui o versículo 2, Elias vai se queixar para Deus, aqui Paulo está relatando que Elias vai se queixar para Deus quando o Elias vai lá e ora novamente. Elias orou para que não chovesse, não choveu 3 anos e meio. Depois Deus manda Elias voltar, está lá em 1 Reis, se eu não me engano, gente, 2 Reis. E Deus manda Elias voltar, e quando Elias volta, então ora novamente para que a chuva venha, mas antes de fazer essa oração, Elias vai lá e pede para todos os adoradores de Baal, que são mais de 400, e faz 2 altares, um para o Senhor e um para os adoradores de Baal, e faz com que eles, olha, peçam para o seu Deus, então, que o seu Deus faça chover, se realmente ele existe, se realmente ele é poderoso. E aí Elias ficou ali esperando, em toda a história, deixa eu dizer certinho onde é que é. Eu amo essa história de Elias. É 1 Reis. Lá em 1 Reis 18. 1 Reis 18, 19 ali. Antes disso, ali tem toda a história, 17, 16, tem toda a história de Elias ali, o que ele fez e as maravilhas que ele fez. No entanto, que ele fez tantas maravilhas que ele foi levado ao céu por um carro de fogo sem que a morte aqui dessa terra estivesse sobre ele. Então, continuando essa questão aqui, por que desse contexto? Por que eu estou falando? Porque Elias se queixou, daí Elias fugiu depois ali para uma caverna, tem lá a historinha dele, que não é uma história, né, é um relato sobre a passagem dele aqui nessa terra.
E aí ele foge, ele diz, olha Senhor, não resta ninguém, ninguém que te sirva, eu sou o único que te serve ali em Israel. E Deus está falando para ele, olha, não, eu separei 7.000 pessoas, 7.000 que não dobraram seus joelhos, 7.000 de Israel que não dobraram seus joelhos para Baal, né? Que ainda estão firmes, estão me servindo. E aí, nós trazendo para esse contexto de hoje, para as nossas vidas de hoje, nós olhamos para as atrocidades deste mundo, olhamos para todas as maldades, tantas coisas que nós vemos aí, tantas mortes, tanta violência, tantas coisas ruins que acontecem, e nós achamos, nossa, está tudo perdido, está tudo quebrado, não há salvação. E aí este Deus nos diz aqui, através dessa palavra, que ele continua como soberano dessa terra, ele continua como soberano das nossas mãos, das nossas vidas, né? E aí, continuando aqui no versículo 9, vou um pouquinho antes, versículo 8, que ele cita aqui a passagem de Isaías 10 e Deuteronômio 29, 4, que fala o seguinte: Deus os fez cair em sono profundo, até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Aqui Paulo está falando sobre, vamos um pouquinho antes, vamos no 7. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aquele que Deus havia escolhido, o encontraram. Enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. E aí ele citou essa passagem que eu acabei de falar sobre Salmos ali, sobre Deuteronômio 29, versículo 4, Isaías 29, 10. E aí ele continua aqui com os Salmos de Davi, no versículo 9. Que sua mesa se transforme em laço, em sua armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam, que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de levantar? Claro que não. Foram desobedientes, por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, a mim e a você. E para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos, olha a palavra que é usada nessa versão aqui, nós fomos enriquecidos com a salvação que vem de Cristo. Porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece. Imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Então aqui o Senhor ele já está dizendo que Israel será plenamente restaurado. O Senhor já está profetizando aqui sobre o povo dele, o povo escolhido dele, que eles serão plenamente restaurados. Nós ainda veremos isso totalmente. Nós sabemos ali que Israel não era declarado como terra, não era declarado como país até 1964, se eu não me engano, né? Então, após o Holocausto, o povo agora voltou ali para as terras de Israel, então Israel se tornou um país, se tornou uma nação novamente. Então, o Senhor nos mostra que a palavra dele está se cumprindo sobre Israel. Mas, acima de tudo, nós que não estávamos, não era da nossa programação olhar para este Deus, a palavra de Deus nos fala que nós somos enriquecidos com a oportunidade de estar na presença deste Deus. E aí ele continua aqui no 13: dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúmes e assim eu possa levar alguns deles à nação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, né, alguns do povo de Israel foram cortados. Aqui ele está fazendo uma referência ali a João 15, onde, eu quero ver se amanhã eu falo sobre João 15, que é um texto lindo,
que fala sobre a videira, né? O Cristo é a videira e nós fomos enxertados nessa videira, né? Muitos do povo de Israel, muitos do povo que constituíam essa videira foram retirados porque não creram em Cristo. E aí ele continua no 17, mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre, vamos direto ali para João 15. Essa passagem eu acho que fecha ali com que para a gente concretizar esse pensamento ali, do que Paulo está falando aqui em Romanos 11, vamos para João 15. João 15 começa da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira, Cristo falando sobre ele próprio, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O próprio Deus é aquele que é o agricultor das nossas vidas, né? Aquele que planta as sementes. A palavra de Deus nos fala que o querer e o executar vem dele. Planta as sementes no nosso coração, que é a própria palavra de Deus. E aí ele continua no 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Quando nós estamos ali quebrantados na presença do Senhor, estamos passando as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos perrengues, né? E mesmo assim nós continuamos firmes, olhando e confiando para o Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu sei que tu vais me dar o escape dessa situação, eu sei que tu vais me libertar desse vício, eu sei que tu vais me libertar dessa situação financeira, eu sei que tu vais me ajudar em N situações. Quando nós continuamos confiando, e mesmo com a nossa dor, mesmo com os nossos problemas, as pessoas que vêm até nós continuamos falando: olha, Deus é o nosso, Jesus é o nosso Salvador, não há caminho se não for na presença dele. Olha, continua com Cristo. Olha, vem aqui para a minha igreja. Olha, participa comigo. Olha, e vai falando sobre a palavra, vai falando sobre o Senhor, sobre as maravilhas que o Senhor já fez nas nossas vidas, porque nós sempre temos maravilhas para falar deste Deus. Se nós pararmos para pensar nos mínimos detalhes, este Deus ele vem e nos ajuda. Eu já tive situações de roupas que eu ganhei, de sapatos que eu ganhei, de situações onde N situações de milagres deste Deus, de conversão de familiares, familiares que estavam totalmente perdidos, conversão total desses familiares. Então Deus ele faz maravilhas e essas maravilhas que ele faz conosco, nós temos que ter enraizado no nosso coração, porque num momento difícil, a nossa dor muitas vezes vai fazer com que esses atos do Senhor, esses atos de bondade sobre as nossas vidas sejam esquecidos e a nossa fé comece a cair. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que fala lá em Filipenses 4, aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que é digno, aquilo que vem do Senhor, então nós estamos mantendo a chama do nosso interior, o altar do nosso interior ali a todo vapor, aquecidos, né? E aí ele continua aqui no João 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não, versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então, a palavra de Deus é aquela que nos santifica, aquela que nos limpa, aquela que nos deixa as nossas vestes, conforme nos fala lá em Isaías, brancas como a neve. E aí ele continua: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não temos vida se não for na presença deste Deus. Não há vida se não for na presença dele. Não há alegria se não for na presença dele. Não há contentamento se não for na presença dele. Versículo 6.
Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Engraçado que Jesus aqui ele está se comparando a nós, né? Ele está ali junto, como se ele está falando como se nós fôssemos iguais a ele. Esse Rei, esse Deus soberano, ele vem com uma humildade que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência, a arrogância não não consegue entender isso. Ele vem se equiparando a nós, né? E aí ele continua aqui no versículo 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Olha, ele está nos falando aqui que a alegria é algo que nós buscamos tanto para as nossas vidas, né? Os transtornos emocionais, a primeira coisa que eles nos tiram é a nossa alegria, eles nos secam por dentro. É como se tivesse um vazio, um oco aqui dentro. E este Deus está nos dizendo que Ele é a nossa alegria, mas Ele precisa fazer morada em nós. Nós precisamos estar ali abastecendo o fogo dos nossos altares interiores com essa palavra, para que Ele fique queimando em nós, para que Ele preencha o nosso vazio. E aí, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Não, ele vai um pouquinho antes, o 12. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já, já não os chamam de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, de novo ele está falando, ó. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. De novo, o Senhor frisando aqui sobre o segundo mandamento que ele nos deixou para nós, né? Primeiro, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso eu. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E este Deus santo, poderoso, que está lá sentado, à destra, né, ao lado, à direita ali de Deus Pai, ele nos fala: olha, Andréia, olha, Geise, eu sou tua amiga, eu sou teu amigo, né? Eu tô contigo. Um amigo, o que que ele faz? Um amigo, ele está ali nas horas mais difíceis. Um amigo, ele caminha conosco, mesmo quando, né, não tá legal para ele, mas ele tá ali, ele tá caminhando conosco. Não, vamos mais um pouquinho, vamos. Um amigo é aquele que confia em nós. Um amigo é aquele que nos ajuda, um amigo é aquele que pega da nossa mão e nos levanta. Um amigo é aquele que muitas vezes nos coloca no colo, porque nós estamos tão fracos, tão sem forças para continuar. Então Jesus está nos falando, ele é o nosso amigo. Ele é tudo ao qual nós precisamos. Então eu finalizo esse devocional com essa passagem, né? João 15, e nós ainda vamos continuar, não terminamos aqui o Romanos 11, mas o Senhor continua falando, olha, eu os escolhi, olha, eu sou seu amigo, olha, andem retamente na minha presença, cumpram os meus mandamentos, olha, minha palavra já foi dada para vocês, e essa é a palavra que purifica vocês, essa é a palavra que limpa vocês. Então, nós finalizamos com essa meditação. Romanos 11, né? Nós fomos ali até o versículo 22, até o versículo 21. E amanhã nós continuamos a partir do 22 e nós falamos de João 15 sobre a videira. E vamos orar e vamos iniciar o nosso dia já entregando mais uma vez, né? Colocando mais lenha no nosso altar, mais lenha no nosso interior,
para que este Deus queime em nós, que nós tenhamos a palavra dele de forma que não haja dúvida em nosso coração sobre aquilo que ele pode fazer por nós. E eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por esse dia. Sê conosco nesse dia, Senhor, e nos ajuda, porque nós somos necessitados de ti, Senhor. Que nós possamos queimar, Senhor, por ti nesse dia, e que a tua palavra, Senhor, venha e limpe todas as impurezas do nosso ser, e que nós possamos, ó Deus, termos condições de gerar frutos para ti, porque não é por nós, ó Deus, mas é a tua glória, a tua graça que vem e nos ajuda. E eu te louvo por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, então, se Deus quiser. Beijinho, Geze. Gia. É a Régia. Beijinho, Régia. Até amanhã, se Deus quiser.